Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, os versículos 15 a 20. São os últimos versículos do Evangelho de Marcos. Hoje nós estamos finalizando essa série expositiva. Hoje é o sermão de número 50. Nós realizamos 50 sermões na exposição em Marcos, então, ou seja, quase um ano, né? Se um ano são 52 domingos, então apenas 2 domingos, né, ficaram faltando para completar um ano de exposição neste Evangelho. Espero que tenha sido enriquecedor para a vida de cada um dos irmãos, assim como foi para a minha vida ao entender cada pedacinho desse Evangelho. Mas antes de nós fazermos a leitura do texto e seguirmos para a exposição, eu preciso dar uma consideração inicial a respeito deste texto. Irmãos, existem muitas discussões, eu já falei com os irmãos aqui na escola dominical, acredito que em culto também, existem muitas discussões em relação a alguns textos da Escritura, no que diz respeito ao fato de eles serem ou estarem ou não estarem nos documentos originais. Eu já falei aqui para os irmãos algumas diferenças, algumas variações textuais. E aqui nós temos mais uma variação. Nós temos documentos, ou seja, nós temos cópias do Evangelho de Marcos que não possuem os versículos 9 a 20 do capítulo 16. E existem cópias que possuem os versículos 9 a 20. As cópias mais antigas, na verdade 2 cópias mais antigas, que datam aí do 3º, 4º século, elas não possuem os versículos 9 a 20. E a pergunta que fica é: Marcos escreveu ou não escreveu? E aí você tem 2 famílias dentro da manuscritologia, que é o estudo dos manuscritos. Existe a família do texto crítico, que diz o seguinte: os versículos 9 a 20 não fazem parte da escrita de Marcos. João Marcos não escreveu isso. Alguém no futuro inseriu esse versículo aqui, porque senão o evangelho não ficaria com conclusão. Pararia no versículo 8: e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Acabaria aí o evangelho. Existe a outra família, que é do texto majoritário, da família inclusive que eu concordo, que eu caminho com esses irmãos, que entende que a maioria dos manuscritos, não necessariamente os manuscritos mais antigos, possuem os versículos 9 a 20. Então aí você tem um problema. Estava ou não estava no documento de Marcos? Nós não temos os autógrafos, ou seja, nós não temos o Evangelho de Marcos que saiu do punho de Marcos. Então, como saber isso? Eu me lembro que um tempo atrás eu comprei um livro, e eu estava lendo o livro tinha, se eu não me engano, o livro tem, né, na verdade, quase 400 páginas. Eu comprei o livro e, obviamente, que eu não olhei página por página. E aí, quando eu cheguei lá no meio do livro, um pouquinho para frente do meio, tinha 4 páginas faltando, estava em branco. Qual que é a conclusão que você pode tirar? Ou houve um erro de gráfica, e aquelas 4 páginas não foram impressas, ou aquelas 4 páginas não existem no documento original. E aí eu liguei para a editora me prometeu mandar um outro livro, porque foi um erro de gráfica. O que nós temos aqui é mais ou menos isso, só que no final. A pergunta é: tem cópias que possuem esses textos? Tem cópia que não possui o texto. E a discussão é: estava ou não estava? Eu entendo porque até o início do século XIX, na verdade o final do século XVIII, todos os pastores, todos os teólogos, a reforma protestante, os documentos dos primeiros pais da igreja, todos eles se utilizaram desses versículos. Somente no século XIX que começou a discussão se estava ou não estava no original. Então tudo começa no século XIX para cá. Então nós entendemos que os versículos 9 a 20, eles compõem sim o texto sagrado. Para você pode não fazer tanta diferença, porque a Revista e Atualizada não fez o que ela continua fazendo no texto lá da mulher adúltera, de João capítulo 8.
Porque se depois você for lá para aquele texto da mulher adúltera, você vai perceber que existe um colchete que se abre no último versículo do capítulo 7 e ele se fecha depois quando termina a narrativa da mulher adúltera. E por que esse colchete? Porque eles estão dizendo o seguinte: esse texto aqui, existe dúvida se estava no original. Aqui eles tiraram os colchetes, eles não mantêm. Mas as cópias que a Sociedade Bíblica do Brasil se utiliza para fazer a tradução revista e atualizada não possui esse texto, os versículos 9 a 20. Só que nós entendemos, porque nunca foi problema do século XVIII para trás a existência desses textos. Mas agora vem uma palavra também importante. O que está dito aqui de 9 a 20, você também vai encontrar em Mateus, você também vai encontrar em Lucas, e você também vai encontrar no capítulo em Atos capítulo 1. Então não é uma doutrina nova, não é algo que você não encontre em outro lugar, tá? Dada essa consideração inicial, vamos seguir. Eu preciso falar isso para os irmãos, para que talvez um dia os irmãos tomem conhecimento disso, saibam da existência e por que esse texto está aqui. Vamos lá então, Marcos capítulo 16, dos versículos 15 a 20. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem por ele não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, irmãos, nós vimos aí que o capítulo 16 começa com a ressurreição de Cristo dentre os mortos e ele aparecendo para os seus discípulos. As primeiras testemunhas, inclusive, são as mulheres. E logo depois ele aparece para aqueles 2 discípulos indo para Emaús, e aquela mulher, Maria Madalena, e os 2 informa aos 11 sobre a ressurreição de Cristo, e eles não acreditavam. Eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado dos mortos, apesar do fato de Jesus ter dito que ele ressurgiria ao 3º dia. Ele falou várias vezes no Evangelho, ele falou várias vezes para os seus discípulos. Então, o versículo 14 diz que Jesus aparece para os discípulos, exorta os seus discípulos pela sua incredulidade, pela sua incapacidade de crer na palavra, tanto de Maria Madalena, das outras mulheres e também daqueles discípulos que ouviram. E então Jesus procura restaurá-los, porque eu não sei se você se lembra, mas os 11, na verdade os 10, porque de acordo com o Evangelho de João, o apóstolo João esteve presente na crucificação, mas os outros fugiram, sumiram, não estavam presentes nos últimos momentos de Jesus. Mas aí Jesus ressuscita dos mortos e vai se encontrar com os seus discípulos. Ele não vai anunciar a sua ressurreição nem para Pilatos, nem para o Sinédrio, nem para a multidão. Ele vai encontrar os seus discípulos, aqueles que ele escolheu e treinou para o discipulado, para o apostolado. De acordo com Atos capítulo 1, os versículos 3 a 9, Jesus esteve com eles por 40 dias. Então, depois da ressurreição, Jesus continua por 40 dias dando orientações para eles. Nós vemos, por exemplo, lá no capítulo 21 de João, que Jesus restaura Pedro para o ministério e também restaura os demais, para que eles continuassem pregando a sua palavra. De acordo com Lucas capítulo 24, versículo 44, nesse momento aqui, Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem tudo aquilo que havia acontecido nos últimos dias. Porque você sabe muito bem, nós vimos isso nas exposições em Marcos, que os discípulos tinham uma dificuldade tremenda de acreditar no que estava acontecendo. Jesus andou por sobre as águas, eles não entenderam.
Jesus multiplicou pães e peixes, eles não entenderam. Jesus curava pessoas, eles não entendiam. Jesus ressuscitou pessoas dos mortos, eles não entendiam. Então havia uma dificuldade de compreensão tremenda nos discípulos. Quando chega nessa parte, depois da ressurreição, Jesus reúne os 11, pega todo o Antigo Testamento, abre o entendimento deles e diz: olha, tudo que o Antigo Testamento falou a respeito de mim, e hoje se cumpriu tudo porque o Messias veio, e era este o ministério do Messias, estava oculto no Antigo Testamento, mas fora revelado a vocês, e hoje vocês entenderam. Vocês se lembram que quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, logo depois ele não entendia o ministério do Messias. Tanto que quando Jesus disse que ele tinha que ir para Jerusalém, lá ele seria perseguido, açoitado, morto, ressurgiria dos mortos ao terceiro dia, Pedro disse: não, isso não vai acontecer com o Senhor. Só que aí ele é repreendido por Jesus, porque ele disse que Jesus era o Messias, mas não entendia o processo do ministério do Messias. Agora, depois da ressurreição, a mente é aberta para que eles então compreendessem o ministério do Messias. E aí nesse texto de lá de Lucas, capítulo 24, versículo 44 a 48, Jesus abriu o entendimento deles, mas disse o seguinte: agora vocês entenderam, agora vocês compreenderam o Evangelho, agora vocês entenderam o meu ministério, quem eu sou. Entretanto, vocês vão ficar quietinhos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois que vocês forem revestidos de poder, vocês então estarão pregando o Evangelho. E depois desse revestimento, vocês iniciarão a pregação do Evangelho em Jerusalém, depois irão para a Judéia, Samaria e até os confins da terra, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 8. No texto que nós lemos, Jesus diz o seguinte: indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então Jesus disse para os discípulos o seguinte: vocês sairão pelo mundo afora pregando, partindo de Jerusalém. As pessoas terão duas opções: crer ou não crer. Quem crer, céu. Quem não crer, inferno. Simples assim, não existe neutralidade. E logo depois Jesus diz: alguns sinais hão de acompanhar vocês e os primeiros que creem. Porque esses sinais é uma autenticação que vocês estão debaixo da minha autoridade. Se eu expeli demônios, se eu curei enfermos, se eu ressuscitei mortos, vocês farão a mesma coisa, para autenticar que vocês estão debaixo da minha autoridade, pregando a minha mensagem. E aí o versículo 19 e 20 diz que Jesus é assunto ao céu depois desses 40 dias, e lá do céu ele dirige a pregação do Evangelho. Então, nós vemos aqui dos versículos 15 a 20, que Jesus comissiona a sua igreja na proclamação do Evangelho. Vamos aqui primeiro o versículo 15, a ordem da proclamação do Evangelho. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A ideia aqui é indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que nós entendemos nesse texto é que a pregação do Evangelho é universal. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Evangelho deve ser pregado a todos. O Evangelho deve ser pregado em todas as culturas, em todos os povos, a todas as pessoas. Todos deverão ouvir a proclamação do Evangelho. Lá no Salmo 96, nós lemos inclusive aqui na liturgia, que diz o texto: cantai ao Senhor todas as terras. O Salmo 117 também diz: louvai ao Senhor todos vós gentios. Então, desde o Antigo Testamento já havia a doutrina de que o Evangelho não seria restrito à comunidade de Israel, mas independentemente de língua, povo e nação,
todos aqueles que compreendessem a mensagem poderiam se achegar. Na instituição da Páscoa, Deus já havia dito isso. Quem quiser participar da Páscoa, basta se circuncidar e servir o Deus de Israel. E nós vimos no decorrer da história de Israel que Raabe reconheceu o Deus de Israel como Deus verdadeiro. Nós vemos os ninivitas depois da pregação de Jonas. Nós vemos Ruth, que era uma moabita e que passa a servir ao Senhor. Só que isso eram casos aqui e ali que apontava para a plenitude dos gentios, que seria depois da ressurreição de Cristo e a sua ascensão. E o evangelho deveria então ser anunciado a todos, não só em Jerusalém. Tanto que escrevendo em Efésios capítulo 3, dos versículos 1 a 13, o apóstolo Paulo disse isso: o mistério que estava oculto da inclusão dos gentios na comunidade da fé foi revelado para nós, os apóstolos. E hoje nós pregamos o evangelho, e Paulo era chamado de apóstolo dos gentios, porque pregava a palavra para todos os povos. Aqui o texto diz, indo por todo o mundo, ou seja, a pregação ela é universal, ela não é restrita. Pregai, anunciai, proclamai o que? O evangelho a toda criatura. Aqui, irmãos, o evangelista Marcos, ele utiliza uma palavra no grego, evangelho, que ela era muito conhecida na época. Porque a palavra evangelho significa boa notícia, boas novas. E era uma palavra que estava no costume naquela época por causa do anúncio dos arautos. Quando um arauto chegava para dizer, por exemplo, que o exército venceu uma batalha, conquistou um povo, conquistou algumas terras, ou um novo imperador nasceu, ele vinha trazendo um evangelho, ou seja, o anúncio de uma boa notícia. Então ele usa Marcos quando vai registrar o texto. Por que eu estou dizendo Marcos? Porque Jesus não conversou em grego. Jesus estava conversando aqui, possivelmente em hebraico ou aramaico. Então, ele, na hora de registrar, registra no grego, e a palavra que ele utiliza lá é evangelho, ou seja, anuncia a boa notícia, as boas novas. E o que eram essas boas novas? O que é esta boa notícia? É o que Marcos já fala lá no capítulo 1, versículo 1. Se você voltar lá para o prefácio de Marcos, ele começa o evangelho assim: Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o que é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus? O que ele disse nos 16 capítulos. Então, Jesus entrega para os apóstolos uma mensagem específica. Está aqui a mensagem, é esta mensagem aqui que vocês vão falar, é este evangelho que vocês vão proclamar. O evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Qual o evangelho? O evangelho do Filho de Deus, aquele que rasgou os céus e veio a este mundo, aquele que se humilhou, aquele que se encarnou, aquele que viveu a vida justa por nós, aquele que foi à cruz e pagou por todos os nossos crimes, aquele que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, aquele que foi assunto aos céus, está à destra de Deus Pai e há de vir em glória para resgatar os seus. Este é o evangelho do Filho de Deus, que veio arrancar o homem do cativeiro do pecado, o homem que estava cativo ao pecado, o homem cativo às garras do diabo, e ele veio arrancá-lo das garras do diabo, ele veio arrancá-lo do império das trevas, ele veio para pisar na cabeça da serpente. Esta é a mensagem do evangelho. Então o que é o evangelho? Boa notícia? Sim, mas qual boa notícia? Esta que eu acabei de dizer. O que João Marcos escreve nos 16 capítulos de Marcos. Este evangelho vocês vão saindo, onde vocês forem, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins do mundo, é esta mensagem que vocês vão proclamar. Então, irmãos, não existem evangelhos. Paulo mesmo disse lá em Gálatas capítulo 1, qualquer evangelho que vai contra aquilo que os apóstolos pregaram é uma maldição. Não existem evangelhos, só existe uma mensagem. Cristo deu uma mensagem para os apóstolos,
E é esta mensagem que os apóstolos anunciaram no decorrer do seu período apostólico. E depois toda a igreja, no decorrer dos séculos, pregou esta mensagem. Então a igreja não tem o direito de criar o evangelho, moldar o evangelho, reconfigurar o evangelho. A igreja deve pregar o evangelho que Cristo deu, que foi isso que os apóstolos fizeram. Eles pegaram uma mensagem que Cristo deu para eles e anunciaram esta mensagem. E esta mensagem chegou até nós. E nós devemos fazer a mesma coisa. Porque nós devemos continuar pregando o evangelho a toda criatura. Os apóstolos não vão ressurgir dos mortos para pregar esta palavra. Os crentes do primeiro século não vão ressurgir para pregar esta palavra. O bastão foi entregue para nós. Nós somos a igreja do século 21, do ano 2024, e compete a nós anunciar o evangelho, compete a nós pregar a palavra. E como que nós vamos pregar a palavra? Nós vamos anunciar a mensagem da cruz. Só que nós precisamos entender, irmãos, que o homem natural só vai entender a mensagem da cruz de modo espiritual. E não só isso, para que a boa notícia faça sentido, ele vai precisar compreender qual é a má notícia. Por que ele precisa de Jesus? Por que ele precisa de salvação? Por que ele precisa de um redentor? Ele precisa saber quem ele é, ele precisa saber o estado que ele se encontra. Se ele não entender que ele é um miserável pecador, que ele está afastado de Deus, que o seu relacionamento com o Criador está quebrado, que ele está morto em seus delitos e pecados, e só Cristo pode resgatá-lo, ele não vai entender o evangelho. Ele não vai abraçar o evangelho, porque ele vai olhar para mim e para você e vai dizer assim: para que eu preciso de Jesus? Meu querido, você precisa de Jesus por causa disso, disso e disso. Ele precisa entender o porquê ele precisa de Jesus. Ele precisa entender o motivo. Então a pregação do evangelho, ou seja, a pregação da boa notícia, vai junto com a má notícia de que ele é miserável, pecador e carece de Cristo. Cristo é a única saída para ele. Não existe outra saída. A mensagem do evangelho é única. O evangelho é libertador. Diferente do legalismo, que começa a criar uma série de normas para que as pessoas sejam salvas, o evangelho liberta. O evangelho tira o fardo pesado das costas. O evangelho nos faz descansar no colo de Cristo. O evangelho traz refrigério à alma. E é este evangelho que nós temos que pregar. É nossa responsabilidade fazer discípulos. O que nós temos visto nos sermões em Marcos? O título da nossa série expositiva é A Jornada do Discipulado. A jornada dos discípulos. Nós fomos feitos discípulos de Cristo e agora compete a nós fazer outros discípulos. É assim que o evangelho termina. Vocês foram orientados durante 3 anos, depois vocês foram transformados pelo poder de Cristo para entender o evangelho, e agora vocês são discípulos de Cristo que já foram treinados por Cristo, ide por todo mundo pregar o evangelho. E é a mesma coisa conosco. Um dia o evangelho te alcançou e me alcançou, e nós fomos transformados por este evangelho, e nós fomos feitos discípulos de Cristo. Agora que o evangelho chegou até mim e me transformou, eu sou instrumento de Deus para continuar pregando este evangelho, para fazer outros discípulos. Eu fui feito discípulo para continuar fazendo discípulos. Seguindo, irmãos, o versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aqui nós vemos os resultados da proclamação do evangelho. Lá em João capítulo 3, versículo 18, Jesus disse, João registra: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A pergunta é: será salvo do quê?
Quem crer e for batizado será salvo. Salvo do quê? Salvo de Deus. Porque no último dia, Deus há de derramar o seu cálice sobre toda a criação. No último dia, a ira de Deus há de ser lançada sobre a terra. E somente aqueles que estiverem refugiados em Cristo, somente aqueles que estiverem em Cristo, somente aqueles que estiverem dentro de Cristo, somente aqueles que estiverem na arca providenciada por Deus, que é Cristo, é que estarão a salvos da tempestade da ira de Deus. Então, quem crer nesta mensagem, qual mensagem, Arthur? O que eu acabei de falar. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo, viveu a vida justa por mim. Quem crê que Jesus é aquele que foi na cruz do Calvário e recebeu sobre si todos os meus pecados por imputação. Quem crê que Jesus ressuscitou dos mortos e quando eu deposito a minha fé nele, a justiça dele, a obediência dele é imputada sobre mim. Quem crê que Jesus foi assunto aos céus, está à destra de Deus Pai, reinando céus e terra. Quem crê que ele vai voltar no último dia para resgatar a sua igreja e instituir novos céus e nova terra, quem crê neste evangelho será salvo. Essa notícia. Quem crê nessa notícia. Não é quem crê no Jesus te ama. É quem crê nessa notícia. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo disse que quem crê será justificado. Porque Cristo viveu a vida justa, de acordo com Filipenses 2. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, de acordo com Colossenses 2,14. Jesus ressuscitou para a nossa salvação, de acordo com Efésios 2. E Ele há de voltar e nós teremos vida eterna em novos céus e nova terra, de acordo com Apocalipse capítulo 21. Aqueles que acreditassem na mensagem, aqueles que acreditassem no Evangelho deveriam agora ser batizados. Você se lembra do povo de Israel? O povo de Israel foi resgatado do Egito para ir para Canaã. Mas antes de ir para Canaã, o que o povo de Israel teve que fazer? Passar pelas águas. Passar pelo Mar Vermelho. E assim aqueles que creem na mensagem da cruz são arrancados do cativeiro das trevas e então são batizados para que eles possam então ter acesso a novos céus e nova terra. Então aquele que crê e for batizado será salvo. E quem não crê? Jesus deixa claro: condenação. Não existe em cima do muro. Não existem três lugares: o lugar daqueles que acreditaram, o lugar daqueles que são gente boa, mas não acreditaram, e o lugar dos ruins, né? Melhor dizendo, né? Para ser um português correto. O lugar dos ruins. Não, esse pessoal aqui que não creu, mas é gente boa, é uma pessoa bacana de conviver e tal, esse aqui vai para um lugar diferente. Não, Jesus fala que só existe dois lugares: o lugar daqueles que acreditaram e foram batizados, e o lugar daqueles que não acreditaram. Aqueles que creram e foram batizados, céu, eternidade com Cristo, vida eterna. Aqueles que não acreditaram, morte, condenação, ira. Porque não existe meio termo. Quem não crê já está julgado. Por que já está julgado? Porque ele vai continuar no estado que se encontra. Porque quando você prega o evangelho e a pessoa acredita, ela sai do estado de ira e vai para o estado de graça. Agora, se ela não acredita no evangelho, se ela rejeita o evangelho, ela vai continuar no estado de ira. E quem continua no estado de ira já está condenado. Então não vai mudar nada, mas a partir do momento que a pessoa crê, haverá uma mudança de 180 graus, uma conversão, uma alteração radical.
e todos os pecados serão perdoados, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a rejeição do Evangelho. Então a única forma de não receber o perdão de Cristo é negando o perdão de Cristo. Porque como nós recebemos o perdão de Cristo? Quando nós ouvimos e cremos no Evangelho. Rejeitar o Evangelho é rejeitar o perdão. Rejeitar o Evangelho é rejeitar a única saída para miseráveis pecadores. E por isso que lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, irmãos, a responsabilidade de pregar o Evangelho é nossa. Entretanto, não é nossa responsabilidade os resultados da pregação do Evangelho. Vocês se lembram quando nós fizemos aqui a exposição de Marcos capítulo 4, versículo de 1 a 20, que é aquele texto da semente? Um anúncio do Evangelho. A semente, uma cai à beira do caminho, a outra cai entre os espinhos, a outra entra num terreno rochoso e a outra num terreno bom, onde frutifica. Vocês vão pregar o Evangelho. Nós vamos pregar o Evangelho. Algumas pessoas vão ouvir a proclamação do Evangelho e vai entrar num ouvido e vai sair no outro. Outros vão ouvir a pregação do Evangelho, vão aceitar esta pregação, vão vir, vão participar da classe de catecúmenos, vão fazer aquele curso ali de alguns meses, vão vir para frente, vão professar a fé em Cristo, vão ser batizados, mas a sedução do mundo vai atraí-los de volta, e eles vão embora e nunca mais vão voltar. Outros vão ouvir a proclamação do Evangelho, vão vir para a igreja, vão fazer a classe de catecúmenos, vão professar a sua fé, vão ser batizados, vão caminhar com a gente por um tempo, mas diante das adversidades da vida, eles abandonarão a fé e nunca mais vão voltar. Mas existem aqueles que vão ouvir a proclamação do Evangelho, vão entender o Evangelho, vão ser realmente transformados e vão dar frutos. Então, não compete a nós os resultados da proclamação do Evangelho, compete a nós pregar. A ordem que Deus deu a nós é: pregai o Evangelho. Jesus não deu ordem para a igreja: converta pessoas. A ordem de Jesus não é convertei pessoas. A ordem de Jesus é anunciai o Evangelho, porque conversão é obra de Deus. É o Espírito Santo que faz a transformação no coração do homem. É o Espírito Santo que faz o homem entender a realidade da sua situação. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 11, Isaías disse: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra do Senhor anunciada, ela faz o que tem que ser feito, ela nunca vai voltar vazia. Aí você pode pensar assim: mas Arthur, você não falou aí que tem pessoas que ouvem um evangelho e entra num ouvido e sai no outro? Não seria o caso da palavra voltar vazia? Não, Paulo não entendia assim. Olha o que ele disse lá em 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, não é algumas vezes, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então, irmãos, o Evangelho é vitorioso. Ele salva quem tem que salvar e condena quem tem que condenar. Jesus não disse que as pessoas só têm duas opções? E o Evangelho realiza, são os meios para essas duas escolhas. Quem rejeita, rejeita o Evangelho, e por isso ele vai para o inferno. Quem aceita, quem recebe, quem crê, crê no Evangelho, e por isso ele é salvo.
Então o mesmo evangelho é eficaz para salvar e eficaz para condenar. A igreja, ela não só é eficaz na sua pregação da palavra quando existem conversões. Às vezes nós podemos ficar tentados ao fato do seguinte: poxa vida, agora nós compramos 5.000 panfletos, né? Aí a gente sai por Vila Velha entregando 5.000 panfletos. Ninguém se converte. Aí a gente fala assim: nós fracassamos, precisamos arrumar um outro método. Não, meu querido, a gente só tem o poder de anunciar. Eu não tenho o poder de pegar aquela pessoa, pegá-la pela mão e falar assim: vem cá, ô cidadão, vamos ler esse texto aqui. E ele lê o texto, ele entendeu o texto, e você ir lá e dar umas batidas na cabeça dele para poder ver se aquilo entra. Você entendeu, desgraçado ou maldito? Você entendeu isso aí? Então agora toma uma decisão. Aí você vai enfiar a mão dentro do peito dele, muda aquele corpo. Você não tem competência de fazer isso. A única coisa que ele tem que fazer é anunciar. Quem vai converter e quem não vai converter é o próprio Deus. E eu descanso. Eu não preciso ficar sem dormir de noite porque eu anunciei o evangelho e ninguém acreditou. Se Jesus já disse que um monte de gente não ia acreditar. O que nós não podemos fazer, irmãos, é chegar ao ponto de tentar mudar o evangelho. Não, já que não está dando certo, já que a gente não está conseguindo alcançar, é porque essa mensagem não é uma mensagem boa para o século 21. Os tempos mudaram. O homem do século 21 não é o mesmo homem dos dias de Jesus. Os tempos mudaram, então nós precisamos reconfigurar, nós precisamos atualizar, nós precisamos moldar o evangelho ao homem de hoje, para que o homem de hoje entenda o evangelho. E aí, de acordo com Gálatas capítulo 1, versículo 9, se nós mexemos no evangelho, nós mudamos a mensagem do evangelho, e se nós mudamos a mensagem do evangelho, já não é mais evangelho. E falso evangelho só gera falsas conversões. Agora o verdadeiro evangelho transforma. A gente precisa se lembrar, irmãos, que o compromisso de Deus é com o evangelho dele, não com o nosso evangelho. O compromisso de Deus é com o evangelho dele, não com os nossos métodos, porque ele vai alcançar quem ele tiver para alcançar. E qual é o campo do evangelho? O mundo. Você não precisa se levantar para ir para Angola pregar o evangelho, porque Jesus disse: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Alguns vão sair para o outro canto, mas a grande tendência é que nós crescemos num ambiente onde todo missionário fala que para fazer missões você tem que sair daqui. Para fazer missões você tem que pegar um barco, um navio, um avião e varar no outro lado do mundo. Quando fala em missões, o pessoal mais antigo já lembra na África. Já vem África na cabeça. Fazer missões em todo lugar. Por isso que eu concordo muito com a palavra do reverendo Ronaldo Lidório. Não mande ninguém para o outro lado do mundo se ele não é capaz de pregar o evangelho do outro lado da rua. Tem muita gente que às vezes quer pregar o evangelho lá fora, não porque lá é o campo missionário, é porque ele quer ter uma experiência estrangeira. Até porque quem não quer ir para a França? Até eu que não sou bobo. Quem não quer ter a experiência de estar num lugar de primeiro mundo? De criar os filhos numa cultura de primeiro mundo? Não estou aqui julgando, irmãos. Estou dizendo que alguns, infelizmente, têm essa pretensão. Não são todos, graças a Deus por isso. Mas tem gente que é assim. Então, onde eu prego o evangelho? Aqui e lá. Eu prego o evangelho em Vila Velha, Jerusalém. Eu prego o evangelho no Espírito Santo, Samaria. Judéia. Eu prego o evangelho no Brasil, Samaria. E eu prego o evangelho até os confins do mundo. América do Sul, América do Norte, Europa.
África, Ásia, Oceania. O Evangelho o mundo é o campo da pregação do Evangelho. Versículos 17 e 18. Os sinais do poder do Evangelho. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, parte desses sinais aqui nós podemos conferir no livro de Atos. Por exemplo, expelir demônios. Em Atos 8, Atos 16 e Atos 19, nós vemos os apóstolos expelindo demônios. A respeito de novas línguas, nós podemos ver isso em Atos 2, Atos 11 e Atos 19. Pegar serpentes e tomar algum veneno aqui, que é o que João Marcos escreve, a palavra de Jesus, a gente não tem assim nenhum texto específico em Atos que fala sobre isso. Alguns tentam fazer uma harmonia com aquele episódio de Paulo, quando ele é mordido por uma cobra. Só que ali ele é mordido por uma cobra, ele não necessariamente sai caçando uma cobra para pegar e nem toma o veneno dela. Ali ele é mordido. Mas enfim, o que Jesus está dizendo é que alguns sinais, alguns milagres ocorreriam. Enfermos aqui, a respeito de curar enfermos, nós podemos ver também em Atos 3, Atos 5, Atos 9, Atos 14, Atos 20, Atos 28. Então, eles operaram estes sinais. Irmãos, isso aqui, nós como reformados entendemos que ficou restrito à era apostólica. Expelir demônios, pessoas com dons de expelir demônios, falar novas línguas, pegar serpente, tomar veneno e curar enfermos, estava restrito ao período apostólico, à era apostólica. Veja o que disse J.C. Ryle, abre aspas: a época dos milagres, sem dúvida, há muito passou. Seu propósito não era continuar após o estabelecimento inicial da igreja. Somente quando as plantas estão recém-plantadas é que precisam ser regadas e cuidadas diariamente. A totalidade da analogia do relacionamento de Deus com sua igreja não nos autoriza a esperar que milagres prossigam para sempre. Fecha aspas. B.B. Warfield também declara o seguinte, abre aspas: estes dons eram parte das credenciais dos apóstolos como autoridade de Jesus na fundação da igreja. Eles necessariamente morreram com eles. Fecha aspas. Quando você vai para a história da igreja, Crisóstomo e Agostinho, que viveram ali entre o século IV e o século V, não conheciam ninguém com o dom de cura, nem com o dom de novas línguas. Nós estamos falando do século IV, século V, cerca aí de alguns anos, alguns séculos depois da pregação apostólica. Jonathan Edwards, que foi um pregador norte-americano, ele disse assim, abre aspas: estes dons extras foram dados para a fundação e estabelecimento da igreja no mundo. Mas desde que o cânon das escrituras se completou e a igreja fora totalmente fundada e estabelecida, estes dons extraordinários cessaram, fecha aspas. Junto com eles, Matthew Henry, George Whitefield, Charles Spurgeon, Robert Daubney, Abraham Kuyper e tantos outros também creem, assim como eu, que estes dons extraordinários, eles caminharam com os apóstolos na era apostólica, para mostrar, para autenticar que o ministério dos apóstolos era o ministério de Cristo, que a mensagem deles era a mesma mensagem de Cristo, e por isso eles realizaram aqueles sinais. Só que, irmãos, isso não significa que hoje nós não possamos orar para que Deus liberte alguém de uma possessão demoníaca, ou que nós não possamos orar para que alguém seja curado. Entretanto, não há orações infalíveis. Deus pode ouvir a oração e não atendê-la. Não era isso que acontecia com os apóstolos. Quando Pedro chegou para aquele homem na porta do templo, ele disse: o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Deus do céu não falou assim: não, hoje eu não quero não. E o homem tentou levantar e não conseguiu. Não, Pedro falou: levanta e anda, e ele levantou. Então,
os apóstolos tinham as credenciais para aquele início de pregação apostólica, mas isso não foi necessário depois. Tanto que os apóstolos, quando organizam as novas igrejas, eles não instituem apóstolos nelas. Eles colocam nelas presbíteros e diáconos. Eles não colocam novos apóstolos para dar continuidade ao ministério. Só que isso, irmãos, não significa que Jesus não opere milagres hoje. Reverendo Augusto Nicodemos estava contando recentemente que quando ele estava no Recife, pastoreando a primeira igreja de lá, um senhor da igreja quis que ele fosse na casa dele para orar. E Augusto chamou uns presbíteros da igreja e foi lá para orar para aquele senhor. Oraram pela vida dele. No outro dia o homem estava curado. E aí o pessoal na igreja animou, né? Falou assim: uai, gente, será que Augusto Nicodemos tem o dom de cura? E aí começaram a chamar o Augusto para orar na casa deles, né? E aí o Augusto foi numa casa, orou, uma semana depois a pessoa morreu. O Augusto estava dando essa ilustração para dizer o seguinte: eu não tenho o dom que os apóstolos tinham. Deus quis ouvir a minha oração em relação àquele senhor e curou. Mas ele não quis ouvir a mesma oração que eu fiz por outra pessoa e não curou. Se eu fosse um apóstolo, ambos teriam curado. Então isso não significa que nós não possamos orar. E além de todas as coisas, o maior de todos os milagres não é a cura do corpo, é a cura da alma. E por isso que milagres acontecem. E um exemplo vivo é você, que estava morto e agora está vivo. Isso é um milagre. Então milagres acontecem. Vamos seguir? Versículos 19 e 20. O governo de Cristo na proclamação do Evangelho. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E o Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Depois dos 40 dias, Cristo é assunto ao céu e assenta-se à destra de Deus Pai para governar céus e terra, para cuidar da igreja e para dirigir a proclamação do Evangelho. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Cristo não só viveu para nossa justificação, Ele não só morreu para pagar pelos nossos pecados, Ele não só ressuscitou para garantir a nossa ressurreição em vida eterna, mas Ele também foi assunto aos céus para governar tudo. A ascensão é tão importante quanto a morte, quanto a ressurreição, quanto a vinda e quanto a segunda vinda. A ascensão é extremamente importante, porque dos céus, o versículo 20 diz: e eles tendo partido, eles quem? Os apóstolos, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais. Ou seja, os sinais que estariam presentes na era apostólica foram operações de Cristo para autenticar o ministério dos apóstolos. E é Cristo que conduziu os apóstolos, é Cristo que enviou os apóstolos por todos os cantos. Os apóstolos chegaram em Judeia, em Samaria, na Ásia Menor, na Grécia, na Itália, talvez Paulo tenha chegado na Espanha. Apóstolos chegaram para a região do Oriente Médio, da Ásia, porque Cristo dirigiu a proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho chegou no Brasil, porque Cristo trouxe a pregação do Evangelho para o Brasil, através da sua igreja. E nós, irmãos, precisamos descansar neste governo de Cristo na proclamação do Evangelho. Nós somos apenas instrumentos na proclamação do Evangelho. Nós não somos aqueles que convertem ninguém.
Nós somos aqueles que proclamam a palavra do Evangelho, e nós devemos cumprir essa ordem, mas nós não temos o poder de transformar o coração, e é Cristo quem está dos céus governando a expansão do Evangelho, e é Ele quem está dirigindo a igreja na proclamação do Evangelho. E é por isso que lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque o Evangelho vai chegar onde tem que chegar, e ele vai arrancar das garras do diabo todos os eleitos dele. O Evangelho vai arrancar os homens do cativeiro do pecado, porque nada pode parar o anúncio do Evangelho, porque é o próprio Cristo que está conduzindo. Então, irmãos, a eficácia da pregação do Evangelho não depende de nós. Nós devemos obedecer à ordem de Cristo, mas a eficácia do anúncio do Evangelho é graças ao governo de Cristo. Então, irmãos, eu gostaria de concluir dizendo que nós devemos nos dedicar na obra do Senhor. Se prepare para proclamar o Evangelho. Se prepare. Convide pessoas para estarem aqui, para ouvir a exposição da palavra. Algumas pessoas falam assim: Arthur, mas eu não sei falar. Bom, qual é o anúncio do Evangelho? O anúncio do Evangelho é Cristo resgatando pessoas do cativeiro do pecado. Você não é uma dessas pessoas que foi arrancada do cativeiro do pecado? Então você tem experiência do que é sair do cativeiro do pecado e estar em Cristo. Você não precisa fazer um curso, você não precisa fazer um seminário teológico, você só precisa falar para as pessoas o que aconteceu com você e que pode acontecer com elas. Olha, eu estava preso no pecado e Cristo me arrancou do pecado, mas para isso você tem que se arrepender do seu pecado e crer em Jesus. E você tem que falar para ela o que Jesus fez. Olha, Jesus, Ele nos salva porque Ele é justo, nós não somos. Ele nos salva porque Ele pagou por todos os nossos crimes na cruz, a gente não pode. Ele ressuscitou para a nossa salvação e Ele há de voltar. Então é anunciar para os outros o que você já sabe, a não ser que você não tenha experiência. Imagine que você saia de um lugar e vá para outro. Imagine, por exemplo, eu que não sou natural aqui de Vila Velha. Alguém chega para mim e fala assim: Arthur, como que você chegou em Vila Velha? Eu falo assim: rapaz, você sabe que eu não sei? Um dia eu acordei e eu estava aqui em Vila Velha. Não, eu vou falar para a pessoa: não, lá em Barra de São Francisco, um dia eu decidi estudar, aí eu peguei um ônibus, vim para Vila Velha. Ou seja, eu sabia onde eu estava e onde eu estou. Então você sabe onde você estava, a não ser que você ainda continua lá. Então talvez você precise de redenção para ser usado por Deus para pregar o Evangelho a outras pessoas. Talvez você ainda não entendeu o Evangelho. E se você não entendeu o Evangelho, você está como os discípulos, que caminharam com Jesus, mas ainda não entendiam, até que Jesus lhes abriu o entendimento para eles entenderem. A pergunta que eu faço para você é: Jesus abriu o seu entendimento e você entendeu o Evangelho? Se você entendeu o Evangelho, você tem condições de apresentar. O que você precisa fazer é pedir para que Deus tire de você a timidez, a covardia. Não que você não saiba a mensagem. Você não é um teólogo, você não vai saber responder todas as perguntas que a pessoa te fizer. Mas o básico, que é o Evangelho puro e simples, você consegue falar, se você foi transformado. Então não deixe de falar, irmãos. Aproveite as oportunidades. Convide pessoas para estarem aqui dominicalmente ouvindo o anúncio do Evangelho. E nunca se esqueça, nós somos apenas instrumentos. A eficácia do anúncio do Evangelho é porque Cristo governa a proclamação do Evangelho.